Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa e estamos aqui para mais uma aulinha. Hoje o nosso tema vai ser sobre figuras de linguagem. O que são essas figuras de linguagem e qual é a sua função nesse processo de escrita e de fala? Então vocês irão compreender ao decorrer desta aula quais são as características, quais são as figuras de linguagens e como elas são presentes no nosso dia a dia. Então vamos lá? As figuras de linguagem, elas são recursos usados na própria língua para tornar a comunicação mais expressiva, criativa ou enfática. Ou seja, essas figuras de linguagem, elas tornam a comunicação mais interessante. Ou seja, esses recursos linguísticos são para agregar a sua função comunicativa. E antes de nós continuarmos conceituando o que são essas figuras de linguagem, eu preciso relembrar dois conceitos básicos para vocês, que são denotação e conotação. Por quê? As figuras de linguagem, elas usam a conotação como base. Por quê? A denotação, nós estamos falando no seu sentido literal da palavra. Sabe quando você está lá utilizando um dicionário e você vai ver o significado das palavras? Aquele é o sentido literal da palavra. Já quando nós falamos de conotação, é sempre em um sentido comparativo, ou seja, as figuras de linguagem, elas usam esses recursos comparativo, de criação, para dar ênfase àquilo que elas querem expressar de uma forma mais interessante. Então, quando nós falamos de conotação, nós falamos no seu sentido figurado. Um exemplo disso é afirmar a seguinte frase: eu estou nas nuvens. Será que isso, na prática, é possível? Não. Então, aqui eu estou usando o quê? Uma linguagem figurada para dizer que eu estou distraída. Então, quando nós falamos de conotação, nós não estamos seguindo o significado da palavra fiel, o seu significado literal, aquele que é presente lá no dicionário. Então, quando nós falamos de figuras de linguagem, ela não se atenta, ela não se prende ao seu sentido literal. Então, agora vocês vão conhecer quais são as figuras de linguagem que é mais presente na língua portuguesa, que é mais utilizada. Nesse sentido, as figuras de linguagem, elas são o quê? Elas são recursos estilísticos, como eu falei para vocês, que vai dar um novo sentido às palavras. Então, nós vamos ter figuras de palavras ou semânticas, vamos ter figuras de construção ou sintaxe, vamos ter figuras de pensamento e figuras de som. Aqui são algumas classificações dessas figuras de linguagem e agora nós vamos conhecer alguma delas dentro dessa configuração, dessa divisão. Primeiramente, nós temos a metáfora, que ela é muito famosa, principalmente em textos literários, que nós vamos usar uma palavra em sentido figurado por analogia. E aí eu coloquei um exemplo aí para vocês. Ela é uma flor. Essa comparação, essa afirmação quer dizer o quê? Ela é uma flor. Qual é a simbologia da flor? Quando nós pensamos em flor, a gente pensa que é algo meigo, que tem todo um detalhe. Então, quando eu faço essa afirmação, eu estou usando uma comparação de significados. Eu estou querendo exaltar aqui alguém. Porém, tem uma diferença entre metáfora e comparação. A metáfora, ela sempre vai ser uma afirmação. Então, ela é uma flor, é uma afirmação, fato. Já a comparação, como o próprio nome já diz, ela vai comparar e ela vai usar uma palavrinha bem chave, que é o quê? A palavra
como, que é uma aproximação explícita com esse conectivo. Então, quando eu falo ela é linda como uma flor, aqui a palavrinha como, ela tem uma função de conexão, por isso que é uma afirmação, um conectivo explícito, porque liga o quê? Liga os termos entre a frase. Então, toda vez que vocês se depararem com essas figuras de linguagem e vocês ficarem com dúvida se é metáfora ou comparação, é só saber que a comparação sempre vai ter essa palavrinha-chave, esse conectivo como. Então, aqui na metáfora, nós não temos essa palavrinha e já na comparação isso fica bem explícito. Temos também a personificação, que nós vamos atribuir características humanas a seres inanimados. Exemplo, o vento sussurrou no meu ouvido. Será que o vento sussurra nos nossos ouvidos? Será que isso realmente acontece? Realmente é uma prática? É presente no nosso dia a dia o vento sussurrar nos nossos ouvidos? Não. Então, esse tipo de figura de linguagem, ele vai dar vida a seres inanimados. Isso é muito presente, por exemplo, nos filmes, nos desenhos. Sabe um filme bem famoso do Stitch, lá que nós temos aquele personagem? Ele tem o quê? Ele tem vida, é um ser que ganhou vida, ele se comunica, ele fala, mas será que na vida real isso acontece? Será que os animais, por exemplo, eles se comunicam com essa linguagem verbal igual nós, humanos? Sabe quando você está lá nas séries iniciais, que tem aqueles contos, aquelas fábulas, por exemplo, a cigarra e a formiga, que esses personagens têm o quê? Vida, eles falam. Então, toda vez que isso acontecer, esse recurso da língua for presente, nós vamos ter a figura de linguagem personificação, certo? Nós também temos a hipérbole. O que seria isso? Seria um exagero intencional para enfatizar uma ideia. Exemplo, morri de tanto rir. Será que isso também acontece na realidade? Não. Então, qual a intenção da hipérbole? É causar um exagero da fala. Quando nós falamos, por exemplo, eu estou morrendo de fome, será que você realmente está falecendo com os seus órgãos parando? Não. Mas o que é que a fala quer causar? Ela quer causar um exagero. Então, eu estou morrendo de fome, quer dizer que você já não aguenta mais. Então, olha como as figuras de linguagem, elas causam esse efeito de sentido de forma mais expressiva. Então, toda vez que você se deparar com essas expressões de exagero, vai ser uma figura de linguagem chamada hipérbole. Temos também a ironia, que vai mais de contato presente no nosso dia a dia, porque é mais recorrente, que ela expressa o contrário do que se quer dizer. Exemplo, que legal, quebrei meu celular. Será que é legal quebrar o celular? Não. Quem é que quer quebrar o celular? Então, a ironia, ela tem essa ideia contrária, ela está ironizando. Então, ela torna ali a situação até mesmo mais suave. Então, é interessante quebrar o celular? Não. Então, também tem um ar de quê? De deboche da fala. Que legal, quebrei meu celular. Olha só a forma como é expressa. A mesma forma seria você estar realizando a prova, você recebe a nota e você disse, nossa, eu arrasei nessa prova. Mas em um sentido contrário, porque você tirou a nota baixa. Então, a ironia também vem com essa dualidade de ideias também contrárias. É mais com esse ar de deboche. Já o eufemismo, ele vai suavizar uma expressão desagradável. Exemplo, ele partiu para um lugar melhor. Então, nessa afirmação aqui, significa o quê? Que alguém
morreu, que alguém partiu. Mas para não falar essa palavra morte, para não causar esse espanto de cara, o que é que a pessoa faz? Ela vai suavizar a situação. Exemplo, ele partiu, ou então quando você vai contar algo para alguém, diz, foi morar no céu. Então, você suaviza ali a situação que ocorreu. Então, o eufemismo, ele tem esse recurso da língua, da linguagem, um recurso estilístico de suavizar as situações. E aí, eu coloquei uma imagenzinha para vocês que fala: querida, estou pré-demitido. Não fale assim, vai chocar as crianças. Diga: estou de férias coletivas. Então, aqui nessa situação, nós temos o exemplo de um eufemismo, ou seja, o pai não quer falar diretamente o que aconteceu para as crianças, então ele usa uma ferramenta, a sua esposa diz outra forma dele se comunicar e se expressar sem falar diretamente o que aconteceu. Então, o eufemismo, ele tem essa ideia de suavizar as situações. Nós também temos a figura de linguagem chamada antíntese, que é a aproximação de palavras ou ideias opostas. Por exemplo, o amor e o ódio andam lado a lado. Amor e ódio são o quê? São duas características opostas, são dois sentimentos de dualidade contrários. Então, toda vez que se deparar com isso nas frases, nos textos, nós vamos ter uma figura de linguagem chamada antíntese. Nós também temos o paradoxo. O que seria o paradoxo? Também são ideias aparentemente contraditórias. Exemplo: é doce morrer no mar. Será que realmente isso é doce? Será que realmente isso tem algum significado assertivo? Não. Então, toda vez que você tiver essa dualidade, essa contradição entre as afirmações, nós vamos ter o paradoxo. E aí eu coloquei duas imagenzinhas para vocês. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Então, se ele fala que toda certeza é relativa, aqui eu tenho uma ideia o quê? De subjetividade. Então, quando ele fala que ele tem certeza absoluta, ele vai ao contrário do que ele disse, porque quando ele afirma que toda certeza é relativa, fala o quê? Que depende de uma relação. Então, dessa forma, não será absoluta. Então, ele se contradiz nas afirmações dele. Também coloquei mais uma imagenzinha para vocês falando sobre a antíntese. Esse ano vou usar a internet só para trabalho e pesquisa. Redes sociais, um caso de amor e ódio. Tutorial de alongamento de unhas com papel higiênico. Que máximo! Então, olha só, aqui também eu tenho essa ideia de contradição. Porém, aqui vocês devem estar se perguntando: professora, mas qual seria a diferença entre antíntese e o paradoxo? A antíntese é mais a relação de aproximação das palavras, por exemplo, amor e ódio. Já o paradoxo tem a situação de uma ideia contrária, de um paradoxo, de situações opostas a uma outra. Então, vocês precisam ter uma atenção nessas duas figuras de linguagem, porque elas são bem parecidas. E por que usar figuras de linguagens é tão importante? Porque torna a comunicação mais rica e expressiva, estimula a imaginação e a reflexão, são essenciais na literatura, na publicidade e na vida cotidiana. Então, no início da nossa aula, eu falei que as figuras de linguagem, elas são recursos da língua para torná-la mais expressiva, para causar mais emoção, ou até mesmo criar
uma situação que seja mais dinâmica, seja mais humorada. Por exemplo, os memes, eles utilizam bastante as figuras de linguagem como a ironia, como o paradoxo, como a antítese. Então, isso é presente no nosso dia a dia. Então, quando nós estamos escrevendo, nós também utilizamos essas figuras de linguagem. A linguagem poética, ela usa esses recursos estilísticos para dar mais vida ali ao texto, para criar mais essa função estética. Então, essa é a importância das figuras de linguagem e a sua compreensão. Lembrando que existem várias figuras de linguagem. Aqui nós estudamos apenas um recorte, nós só compreendemos algumas figuras de linguagens. Nas próximas aulas, conforme os conteúdos forem sendo ministrados, vocês irão compreender outras figuras de linguagens que também são presentes na língua portuguesa. Nesse sentido, nós vamos agora para a nossa atividade para testar os nossos conhecimentos. Então, vamos lá para a nossa atividade, questão 1, de verdadeiro ou falso. Lê as afirmações sobre as figuras de linguagem e marque V para verdadeiro ou F para falso. Então, vamos lá. A ironia consiste em afirmar o contrário que realmente se quer dizer, gerando efeito de crítica ou humor. Olha só, parece que eu falei isso há pouco tempo. Eu falei para vocês que a ironia ela tem essa ideia de dizer ao contrário, mas com essa intenção de crítica e de humorar ali a situação. Então, será que essa afirmação ela é verdadeira ou falsa? Já a letra B fala que a hipérbole é o uso do exagero para intensificar uma ideia ou sentimento. Lembra lá do exemplo, estou morrendo de fome, que causa um exagero da fala. Letra C, o eufemismo serve para suavizar uma expressão desagradável ou chocante. Lembra lá do exemplo do pai que iria falar para as crianças que estava de férias do trabalho para não dizer que estava desempregado. Então, o eufemismo tem essa ideia de suavizar as situações. Letra D. A personificação consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. Lembra lá do exemplo do Stitch que eu falei para vocês. Letra E. A ironia busca sempre provocar tristeza no leitor. Será que a ironia ela tem essa intenção? Não. Então vamos lá preencher o nosso gabarito. A letra A seria o quê? Correto, porque a ironia ela tem essa intenção de dizer ao contrário, com crítica, humor. A hipérbole também tem essa intenção do exagero. O eufemismo suaviza, também está correto. A personificação também consiste em atribuir características humanas a seres inanimados. E aqui somente a letra E, que é uma afirmação falsa, porque a ironia ela não tem essa intenção de causar tristeza no leitor. Então, assim fica o nosso gabarito da questão. Vamos à questão 2, que também é verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. A hipérbole, ela busca minimizar as ações e sentimentos, tornando-os menos intensos. Será que isso é função da hipérbole? De suavizar as situações? Pelo contrário, a hipérbole é o que ela causa um exagero. Então, a letra A é uma afirmação falsa. Letra B. O eufemismo é utilizado para amenizar uma ideia, tornando-a mais aceitável. Agora sim faz sentido com o que nós compreendemos dessa figura de linguagem. Serve para suavizar as situações. Letra C. A personificação também pode ser chamada de prosopopeia. Apesar de
eu não ter falado sobre isso na aula, agora fica aqui a intuito de curiosidade para vocês. A personificação, ela também tem essa nomenclatura chamada prosopopeia. Então, toda vez que você se deparar com algum texto que fale prosopopeia, nós estamos falando de personificação, certo? Então, nesse sentido, essa afirmação é verdadeira. Letra D. A ironia pode ser usada para fazer críticas de forma disfarçada. Será que a ironia ela tem essa intenção? Se nós falamos que ela sempre vem nesse ar de deboche, de crítica e de humor, faz sentido o que a afirmação está dizendo. Então, também é verdadeira. Letra E. A hipérbole é uma figura que evita exageros e busca precisão nas descrições. Será que a hipérbole ela tem essa característica? Eu falei para vocês que a hipérbole sempre tem a ideia de quê? De exagerar ali a situação, de ter um exagero na fala. Então, nessa relação, a letra E é falsa. E aqui fica o nosso gabarito. F, V, V, V e F. Então, observaram que como é importante nós compreendermos as figuras de linguagem e saber reconhecê-las no nosso dia a dia e nos textos, porque quando você está lá fazendo a sua provinha, fazendo a sua atividade, você se depara com essas características presentes. Então, agora vocês já vão reconhecer o que é uma metáfora, o que é uma comparação, o que é uma hipérbole e até mesmo usar esses recursos estilísticos da língua. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e eu conto com vocês na nossa próxima aulinha. Então, até mais. Tchau, tchau.